Você entendeu? E o narcisista é só defesa. As pessoas ficam, não, porque narcisista nasce assim, porque esses monstros, todos nascem assim. Isso é um entendimento extremamente raso de como funciona o comportamento humano. Comportamento humano, mesmo em casos onde há um fator genético, dificilmente é determinado unicamente pela genética. O comportamento humano, ele é sujeito a uma enorme influência de todas as outras coisas que a gente passa na vida. Até o que a gente come pode impactar no nosso comportamento. Sim. O nosso sono, com quem que a gente interage. Eu posso ter uma predisposição genética que não é ativada, porque eu tenho que passar por uma experiência específica para ativar aquele comportamento, aquela expressão genética. Então não é eu ter ou não ter a expressão genética, é se foi ativado. Então quando se trata de narcisismo, a gente percebe algumas coisas familiares. Então de fato, né, parece que em famílias onde há narcisistas, há muitos narcisistas. Foi aprendido, foi genético, provavelmente uma mistura, né? Mas o que a gente percebe? Se aprende. Um aspecto grande do narcisismo é aprendido. Por quê? Porque é defensivo. E isso quer dizer o quê? Que tem trauma. Se tem um trauma complexo não resolvido, a psique vai ter que achar defesa. Ela vai ter que. Todos os transtornos de personalidade, mesmo os que têm forte predisposição genética como borderline, você percebe que na maioria, não todos os casos, mas na maioria dos casos a pessoa passou por traumas complexos. O que é trauma complexo? Não é um trauma que aconteceu uma vez e a pessoa teve tempo de se recuperar. Uma vez, outra 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 vez. Passa um ano, tá? Mesma situação traumática, passa 2 anos. E uma criança que nasceu nisso? Quando que ela não experimentou trauma complexo? Nunca. Então a personalidade dela, ela não consegue desenvolver um ego forte. Ela não tem uma casa forte dentro da qual se proteger. Então ela sente aquele caos de emoções, de dor, nunca processada. E só defesa, 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 defesa. E é por isso que pessoas que têm esse perfil de personalidade têm problemas interpessoais. Porque elas distorcem a interpretação da realidade o tempo inteiro. Quando o outro está tentando falar, eu te amo muito. E porque eu te amo, eu quero que a gente continue no nosso relacionamento. E por isso que a gente tem que conversar sobre o que está acontecendo. Elas entendem. Você é o lixo do universo. Nada do que você faz é certo, nunca será. Eu não sou culpado por nada. Tudo sempre foi a sua culpa e você é uma bosta. Então não interessa o jeito que tu fala o negócio. Tu tenta lá, não, calma, deixa eu pisar em ovos. Deixa eu dar 10 elogios pra pessoa antes, né? Pra preparar o ego da pessoa, pra crítica. Você não consegue chegar lá porque ela fica cega. Cega, porque ela revive tudo aquilo que ela não processou na infância, que ela nunca teve capacidade de se estruturar pra se defender. E é por isso que, se você for olhar psicanaliticamente falando, tem um espectro de entendimento de como personalidades funcionam. Como a estrutura da personalidade funciona. Porque eu falei que a pessoa pode ter um ego forte ou fraco, correto? Sim. Não é? Então vamos lá. Nessa linha, nesse espectro, funciona assim. A gente tem de um lado as pessoas psicóticas. O psicótico é aquele que já rompeu com a realidade. Ou seja, ele tem alucinações, ele tem um pensamento desorganizado. Às vezes ele escuta vozes, sente cheiro que não existe, sente coisa que não está lá. Porque ele não tem uma separação entre o inconsciente e o consciente. Então tudo se mistura e ele não sabe discernir. Ele não tem casa. Ele não tem um ego forte. Então uma psique considerada, psicanaliticamente falando, desestruturada. Claro que tem um fator genético, se você for olhar em termos de neurociência, esse outro entendimento, correto? Nesse mesmo espectro, você vai andando aqui, no outro lado do espectro tem os neuróticos, que são pessoas que não têm transtorno de personalidade, mas têm problemas com traumas, né? Todo mundo. Todo mundo é neurótico. Isso aí é uma boa parte da população, se não 100%. Sim. Porque ninguém teve uma vida perfeita. Isso, então a gente é influenciado por esses fatores inconscientes, né, que estão aí atuando na nossa personalidade, estimulando comportamentos inconscientes. Todo mundo é neurótico, né? Mas o que tem entre os dois? Entre a total desorganização e essa literalmente neurose, né? Tem um intermediário que, psicanaliticamente falando, não psiquiatricamente falando, são as pessoas com perfil de personalidade borderline. Não transtorno de personalidade borderline, que é uma coisa separada, ok? Dentro da literatura psiquiátrica. Uhum. A pessoa que está no perfil de personalidade borderline inclui todo mundo que tem transtorno de personalidade. Inclusive narcisista. Por quê? Porque a pessoa não funciona estruturada. Qualquer coisa desestrutura ela. Ela vai pro mundo do inconsciente, o mundo das emoções fortes, dos gatilhos, das defesas, com muita facilidade. E as pessoas que estão aqui, que elas não são tão estruturadas quanto o neurótico e não tão desestruturadas quanto o psicótico, elas podem fazer as duas coisas. Com muito esforço, elas podem andar para cá.
Ou pra lá também. Qualquer gatilho, elas podem ir pra lá. Entendi. Então elas são fragilizadas, a estrutura psíquica delas é fragilizada. E é por isso que eu falo, é uma defesa e não tem autoestima lá. Quando você tem autoestima, você tem uma casa forte. Você aguenta baque, você aguenta frustração, você aguenta falar que você tá errado e você continua acreditando nos seus sonhos. Isso é ter autoestima. Eu tenho um sonho gigante, ninguém mais acredita nele, mas eu acredito. Putz, cometi um erro. Putz, gente, desculpa, deixa eu corrigir. E vou continuar trabalhando no meu sonho. Isso é autoestima. As pessoas não têm que andar pisar em ovos perto de você. Você não leva tudo pro lado pessoal, porque a tua parede tá sólida, ó. Eu sou neurótica, eu não sou no perfil borderline. Pô, tem como fazer um trabalho preventivo pra não chegar nesse ponto? Então a gente tá falando sobre crianças e adolescentes, né? Sim. Um trabalho preventivo. O que é uma coisa que confunde muitas pessoas, tá? Como eu falei, de forma geral, quem tem transtorno de personalidade, mesmo que tenha um fator genético, sofreu trauma complexo. Isso significa que você vai achar um ou outro narcisista ou borderline que não teve trauma complexo e mesmo assim ficou dessa forma, porque é muito complexo, a gente não consegue saber exatamente o que faz a personalidade ficar assim assado. No entanto, na maioria dos casos tem trauma complexo. O complicado é que, mais na nossa cultura, a gente não entende o que é trauma. Por exemplo, algumas pessoas entram em contato e falam assim, Tari, eu não tô entendendo. Meu filho de 28 anos de idade, de acordo com tudo que você fala, ele é narcisista. Mas, poxa, eu não me identifico como narcisista para eu ter causado isso nele. Eu dei para ele um apartamento, eu dei um carro, eu dei isso, aquilo, outro. Eu dei. Tá captando o problema? Uma coisa é você estar emocionalmente disponível pro seu filho, enquanto você também fala para ele assumir responsabilidades e se tornar um adulto e fala um não. Outra coisa é você confundir, cara, eu tenho medo de perder o amor do meu filho, sinto tanta culpa avassaladora que muita mãe sente, não é? Mais mãe do que pai, eu acho, né? Mas pais também sentem. Eu sinto tanta culpa avassaladora que, para não perder o amor do meu filho, eu vou doar de mim, vou doar de mim, vou doar de mim. E todo mundo em volta tá falando, porra, cara, ela não é abusiva. Só que, quando a gente fala de trauma, eu não tô falando que uma pessoa tem que vir e falar você é escroto pra ser abusiva. Eu tô falando que, de acordo com Winnicott, a função de uma boa mãe, de um bom pai é tornar-se o quê? Desnecessário. Sim. Então você tem que preparar o seu filho para as frustrações da vida. Uma das coisas que acontece quando você não é doar de si emocionalmente, crianças precisam disso. Né? Mas, tipo, quando você não deixa a pessoa assumir responsabilidade, não fala não pra pessoa, você cria um ser que acha que a vida vai ser assim. Que as pessoas não vão falar não pra ele. Que quando ele reclamar, vai todo mundo parar o que tá fazendo e dar o que ele quer. O trauma já foi criado. Já foi criado. E ele fica legitimamente chocado que as pessoas não agem dessa forma. Então, isso é um caminho. Então, torne-se um pai, uma mãe desnecessário. Não tenha medo do jeito que eu tô descrevendo isso. Você não vai ser abandonado porque você fortalece seu filho a ser um adulto. As pessoas, de forma consciente e inconsciente, infantilizam seus filhos para não perdê-los, por causa dos próprios medos de vínculo. Torne-se um pai, uma mãe que está abastecido emocionalmente o suficiente para você libertar seu filho. E você dê ferramentas para ele lidar com o mundo. Então, esse é um caso que eu posso falar mais diretamente para os pais que são mais codependentes, que doam de si, não falam não. Agora, o outro caso mais comum que cria narcisista é quem? Quem mais cria narcisista? Quem vive no meio, quem vive no próprio meio, né, de narcisismo. Agora, esse outro perfil, eu vou ser bem honesta, eu não vou conseguir falar muita coisa aqui pra pessoa entender, porque ela é narcisista. Então, quando as pessoas que eu percebo, eu acho que na sua família o rolê foi o seu narcisismo, não a codependência de alguma coisa que fez o seu filho ficar desse jeito. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez uma mulher entrou em contato assim, poxa, mas o meu filho é narcisista, não se fala de filhos narcisistas, não sei o que, blá, blá, blá. Beleza. Aí ela foi no particular. Então, Tari, sobre o meu filho, é o seguinte, a minha filha é um anjo. Nossa, desde a infância ela era perfeita, mas o meu filho desde o útero destruiu a minha vida. Ele é o próprio Satanás, aquele menino. Tipo assim, ela foi demonstrando comportamentos típicos de uma mãe narcisista. Que é você achar que desde o útero o seu filho é o próprio Satanás e você tá levando isso pro lado pessoal. Veja bem. Uma coisa é a mulher passar perrengue na gravidez, ficar frustrada com a maternidade, confusa com a mudança na vida dela, mas conseguir entender, não é culpa do meu filho.
Você entendeu? Eu posso estar frustrada com essa... Pô, eu me sinto experimentando uma morte, que eu tô grávida, agora eu vou... O meu marido não tem que ficar tão dependente da gravidez que nem eu. Ele pode trabalhar, pensar em outras coisas. Eu tô o dia inteiro vomitando isso, aquilo. Às vezes a gravidez é difícil pra mulher. A maternidade é todo um renascimento pra mulher. Eu não tô falando que a mulher não pode até detestar a maternidade. E ter desconfortos com isso. Eu tô falando da interpretação... O filho que está no meu útero está fazendo isso de propósito. Isso é uma interpretação, tipo... Não, cara, o filho que está no teu útero não está te destruindo e te dando vômito de propósito. Então, quando você vê que a mãe e o pai começam a ter essas interpretações assim, tipo... desde que era um feto, eu já sabia que ia ser o próprio demônio. E, tipo, começa a responsabilizar a criança muito cedo por coisas que são literalmente impossíveis a criança conseguir fazer, que ela não tem cérebro para aquilo ainda. Aí você vê... Aí a gente está lidando com outra questão, não é um caso de codependência, a gente está lidando com uma mãe ou um pai narcisista, que está levando pro lado pessoal que a criança não está satisfazendo a necessidade dela. O bebê que acabou de nascer. Você acha que uma fala dessa é suficiente para diagnosticar a mãe como narcisista? Não. Não. O que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte, muitas pessoas estão preocupadas, isso é um trabalho...